que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Câncer. Bom dia, boa tarde, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Isso. A rádio ou mestre. Sim. A partir deste momento. Subordinado. É isto. Eu sou o subordinado. Subordinado. Ele é o subordinado. A partir deste momento fica mais inteligente ainda. Mais culta. Já era uma rádio inteligentérrima por causa da minha presença. Sim. É verdade. Agora, além da minha presença, a EO já contava com a presença do mestre no Barba, Cabelo e Bigode. E agora, com a chegada da Lúcia Dexheimer Leão, falei corretamente teu nome? Correto. Tá. A rádio já está mais inteligente ainda e mais feminina. O que a Lúcia vai fazer? Te cuida, mestre. Me cuida. Te cuida porque o teu cargo de the big intelectual, o homem que fala... Está sendo ameaçado. Começa a ser ameaçado. O homem que fala sinceridades. Sinceridades? Segundo Daniel Pedebos, o correto é sinceridades. Não é sinceridade. A Lúcia é uma ameaça. Eu também falo sinceridades. No plural também? No plural. Ela é mais bonita do que eu, hein? A observadora... Ela é mais bonita do que tu, tia. Pois é. A observadora plena... Tu dança? Não, eu não danço. Eu nado bem, escrevo bem... E é bonita. E durmo bem. E não é modesta. E não sou modesta, porque eu não acredito em modéstia. Para alguém trabalhar aqui na EO... É não ser modesto. Não pode ser modesto. Porque o Pintaúde... É um modesto. Subordinado... Não, é modesto. Mas ele é bonito... inteligente e dança bem. Canta bem e dança não bem. Canta, ele não canta? Não, dança bem, não, é bonito, inteligente. E tu é bonita, inteligente. Nado bem. Nada durmo de costa, bem de peito? E escrevo bem. Tu nada peito ou costa eu ou nado crawl? Nada crawl. Pô, mas peraí um pouquinho. Ela tá pedindo uma pornografia, hein? Tá, mas nada bem... Vamos nos contar, conter aí. Não, eu não me controlo. Nada bem... Não. Mestre, por favor. Já percebi. Nado bem, mas quase me afoguei. Viu? Olha aqui. Não, mas parei um pouquinho. Tem uma palavra fantástica que ela acabou de falar. Eu tenho que sair fora daqui, porque eu só vou fazer a apresentação de vocês dois. Tu já está demais. Mas acontece que ela... Olha o que ela me disse. O que ela disse? Que nada bem de costas e de frente, como é que é? Nado livre e crawl. Crawl. Principalmente. Em inglês, crawl, não é crawl. Ela não está lembrando que nós dois somos antigos machistas e bagaceiros. E balaqueiros também. Não, e bagaceiros. Bagaceiras. E bagaceiras. É feminina. Bagaceira ou bagaceiro. Nós dois somos bagaceiros. Bagaceiros, mestre. Bom, então... É o seguinte, eu só queria falar... Como não deu nem o nome do programa. Não dei, mas como é que é a palavra que é difícil de falar, do meu regozijo, como é que é? É isso aí. É isso mesmo, que palavra horrorosa. Meu regozijo. Meu regozijo em telos... Regozijo? Regozijo em telos... Isso é um programa cultural, cara, tu não pode errar. Procura umas palavras mais fáceis. Toda a minha alegria. Tua alegria. Da minha alegria. Alegria num dia plúmbio. Alegria num dia plúmbio. Esse é outro difícil. Plúmbio, é um L. Plúmbio. E ter reunidos aqui o mestre Marino Boeira, tá? E agora a mestre. A Galateia. A mestre. A Galateia. A mestre. Eu sou Pigmalião, ela é a Galateia. Graças à nossa amiga Júlia. É isso. Júlia. Para enriquecer. A Júlia já explicou que o Pigmalião é dos mitos gregos, né? Mas eu estava pensando no George Bernard Shaw. Fez Pigmalião, Eu tenho que sair fora daqui. Deixa eu falar que eu tenho que sair fora daqui. Vai cuidar dos negócios. A programação, a grade da EO, a primeira rádio web do Brasil. Então, a palavra... A nossa audiência com Marino Boeira, o mestre, e Lúcia, para começar a apresentar ao vivo Hipotenusa Cultural. Bom proveito. Tchau. Já foi, né? Já foi. Agora é tudo conosco. Tudo conosco, né, Lúcia? Tudo conosco. Vamos falar da nossa vida pessoal ou vamos falar de cultura mesmo? Comece, mestre. Vamos começar por aí. Hipotenusa Cultural.
O Pintaúd é emérito, né, nessa área de criar nomes. Sabe o que é a hipotenusa? Tem a ver com um triângulo, né? Um triângulo reto que faz oposição. Não sei. Hipotenusa. Eu nunca fui muito boa em matemática. Teorema dos Pitágoras. Né? Hipotenusa, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou por aí, mais ou menos. Sim. Isso aí. Então é um nome estranho, né? Hipotenusa cultural. É o oposto ao ângulo reto, não é? Para por aí. Tá? A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. É por aí. Tá? Bom, é por aí. Por aí, né? É por aí. Lúcia Dexheimer de Areia Leão. Sim, Marino Boeira. É importante fazer um programa cultural hoje no Brasil, né, Lúcia? Sim. Você viu agora, essa semana, aí, o ataque, né, a exposição de charges e desenhos na Câmara de Vereadores, né? Mônica Leal e Walter Nagelstein. Que dupla, hein? Que dupla que não é dinâmica, né? Não, pelo contrário. Uma dupla periclitante. Mas a Mônica é de família, né? A tradição de direitismo. Sim, ele não era tanto até. Né? O pai dele até era uma figura ligada ao PTB. Até eu sou muito amiga da irmã dele, por sinal, que ela mora na Austrália. Se não conseguir aguentar mais o irmão aqui, foi para a Austrália. Mas eu estou achando que ela é igual. É uma barbaridade, né? É uma barbaridade. Não é nem surreal, é uma coisa inacreditável, contraditória, completamente fora de tudo. Mas nem é fora. É uma tendência hoje desses projetos de fascistas, né? De domínio, e a área cultural é a área mais exposta, né? Totalmente. Há um ano atrás tivemos aquele episódio do como é que é? O Quero Museu, né? Sim. Lá no não, acho que foi no ano retrasado. Retrasado, né? Foi por aí, né? Acho que foi eu acho que foi 2017. Que fecharam a exposição porque também era pornográfica, né? O falso moralismo, né? O falso moralismo. Lúcia, na época do nazismo, o Hitler também, entre outras barbaridades, né, também perseguia o chamada arte degenerada, né? Sim. Então teve um episódio lá que o Goebbels promoveu em várias cidades alemãs. Mas algumas exposições de arte degenerada, que eles mostravam os quadros e faziam um comentário, dizendo, olha, isso aqui nunca deve mais ser exposto, isso aqui é uma barbaridade, veja, isso é contra o povo alemão. E aí eles tiveram que suspender a exposição, porque foi um sucesso, todo mundo queria ver a tal de arte degenerada. Justamente, porque quando é proibido, aí que as pessoas têm mais interesse, né? Desperta, por incrível que pareça, desperta mais interesse. Claro, todo mundo quer saber que tal de arte degenerada é essa. E aqui nós estamos caminhando para isso. Hoje tem um texto na coluna do Luiz Fernando Veríssimo, que agora não é mostrada apenas da Zero Hora, mas é mostrada no Estadão, né? Quer dizer, ele tem um contrato que distribui os textos dele por vários jornais, imagino que tenha outros também, né? E ele faz um texto muito bom hoje, falando sobre a guerra à cultura que o governo Bolsonaro está fazendo, né? Fundamentalmente uma guerra a todas as manifestações culturais, né? Contra a cultura, contra a educação. Isso. É uma guerra. É um extermínio, né? Tu votaste no Bolsonaro, Lúcio? Votei. Votou para ele morrer de uma vez. Para ele morrer de uma vez. Aí vem um outro general, né? Não sei se vai ser pior, sai um capitão, entra um general. Não sei, eu sei que é tudo uma bosta, né? Só pode dizer bosta no microfone, aí? Pode? Tem que perguntar para o Pintaúd se pode dizer no programa cultural. Então é tudo uma droga. Como é que se diz? Uma droga. Uma droga, uma merda. Uma merda. Tá bom, aí pode dizer merda, pode, bosta não. Mas então, Lúcia, nós vamos ficar falando aqui do governo Bolsonaro? Não vamos, né? Não. Nós podemos falar sobre cinema, podemos falar sobre... O que mais? Sobre literatura. Tu é um poeta, né, Lúcia? Sou poeta. Nada publicado ainda. Porque o público não sabe, é um grande poeta inédito. Isso aí tu que vai estás recitar um poema teu aqui, não? Não, eu não sei recitar poemas. Eu não nem sei... os teus? Não, nem os meus. E também, mesmo que eu estivesse com um poema aqui escrito para ler, eu não sou boa para... Ler poema? Não.
Não, declamar. Quando eu estudei no Julinho, na década acho, de 60, 50, 60, não vou falar muito, é que as pessoas ficam somando aí, o cara é velho, né? Mas tinham concursos de poemas, de recitar poemas. Então, tinha uma moça que depois eu fui conhecê-la, me aproximei dela na Faculdade de Filosofia, não sei se está viva ou não, se chamava-se Ana Maron. E ela era fantástica, assim, ela declamava poemas, né? E ela não escrevia. Não, ela declamava poemas de outros, né? Declamava poemas de outros. E, em certa época, isso tinha recitais de declamação de poemas no Teatro São Pedro. Tinha uma que agora não vou me lembrar o nome, que reunia-se o teatro inteiro, o teatro ficava repleto para ouvir pessoas declamar poemas, né? Sim. Isso não tem mais, né? Não, em colégio acho que não, né? Em bares? Não, em bares tem, até tem às vezes, né? Em bares. Alguém vai declamar um poema? Tem alguns recitais, assim. Essa moça, ela interpretava os poemas, ela se emocionava. Então, ela era até uma atriz. Era uma atriz, claro. Era uma atriz, é verdade. Mas ela não era poeta, no poetismo. Que eu saiba, não. Ela declamava os poemas. Eu me lembro que também tinha o Silveirinha, que era uma figura conhecida na época aqui das esquerdas. E o Silveirinha declamou, isso eu me lembro lá no Julinho. Ele era colega também. Eu não me lembro dele como colega, eu me lembro dele como colega no jornalismo depois, na última hora e tal. Mas lá no Julinho, ele devia ser aluno do Julinho, não sei se era aberto também a outros. Ele declamou aquele Tempos de Homens Partido, do Carlos Drummond de Andrade, época de partido. Um poema daquela fase comunista do Carlos Drummond de Andrade, né? Uhum. Tem um poema dele, foi poesia famosa dele é o Chaplin, né? Lembra? Do Homem do Povo, né? Uhum. E eu lembro que o Silveirinho era muito ruim para interpretar poema, né? Não é qualquer pessoa, né, que conseguiria interpretar. Eu acho que tem que sentir, né? O que tá... sentir. E eu acho que tem que ter um talento também. Não adianta só sentir. Eu, por exemplo, eu não seria boa para declamar um poema. E por que teus poemas não são publicados ainda? Porque eu não me mexi ainda. Tu acha que tem público para isso? Acho que tem, né? Eu vejo quando tu publica alguma coisa no Facebook, tem teus admiradores da tua beleza etérea também, né? Mas tem alguns que eu acho que são admiradores do teu talento, né? Tem gente que gosta, né? Porque eu acho muito bonito as coisas que tu escreve. Porque as redes sociais hoje em dia são um filtro, né? Dá para mais ou menos dá para sentir, né? Mas tu tá mais para o Augusto dos Anjos do que para o Carlos Drummond de Andrade, né? Eu tenho um xodó pelo Augusto dos Anjos, né? Porque eu sou uma mulher escatológica, né? Eu gosto, eu adoro aquilo, então tem tudo a ver comigo. Agora o Drummond é estupendo, né? Eu acho que é o maior poeta da língua portuguesa, mais que Fernando Pessoa, né? É páreo duro, né? Páreo duro. Eu gosta de Pessoa também? Adoro os meus prediletos. Fernando Pessoa. Tu conheceu alguém que tenha vivido de porrada? Várias pessoas. O Fernando Pessoa fala nisso, né? Várias pessoas, mas os meus prediletos. Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, maravilhoso. Ai, meu Deus. Alguém já te recomendou? O quê? Ouvir um tango argentino como Bandeira? Aquele programa Pneumatórics, lembra desse poema dele? Já recomendaram. Só te resta cantar um tango argentino, né? Lembra esse poema do Bandeira? Me lembro. Também adoro Vinícius de Moraes. Eu vou tentar me lembrar agora o nome de Tu Vai Me Ajudar. O Rambo. Rambo, eu adoro. Não, estou falando dos brasileiros. Sim, mas eu já me antecipei dos que eu amo. Tá, mas fala desse cara que escreveu... o cavalo era amarelo. Falhou a memória. Nós comentamos aqui, deu um preto. Sabe? Não deu um branco, deu um preto, escureceu tudo. Eu não me lembro. Tentar me lembrar, esse cara tem uns poemas maravilhosos. Assim. Que é o cavalo comia um girassol, o cavalo... De memórias da infância dele.
Fantástico esse cara. Tinha um modernista, um cara da época do contemporâneo desses todos aí, do Drummond e outros, né? Não vou me lembrar o nome dele. Devia ter anotado aqui no papelzinho. Anotadinho? Não anotei isso. Eu não sabia que ia falar sobre ele. Outro programa, eu vou me lembrar, no outro programa eu te trago um poema dele. Tá, eu também não lembro. Tu falou do Rimbaud, Eu adoro também. É o melhor, né? Ele bota no chinelo todos os outros franceses. O que tu lembra dele? Em francês, por favor. Não. Eu não decoro poema, não decoro letra de música, não sei. Nem os meus eu não sei, né, Marino? Meu nome tu decorou, né? Marino Boeira. Isso, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Então, os teus poetas são esses, teus escritores. Outro dia tu me desse o nome de um que eu não sabia. Eu até comprei o livro dele, não me entregaram. John Fante. O Bukowski amava John Fante. Sim. São contemporâneos, né? Sim. Um pouco, o John Fante eu acho que é um pouquinho mais velho, né? Porque o Bukowski sempre foi velho, né? Já nasceu velho, já nasceu sábio, né? Já nasceu... O velho safado, né? Velho safado, né? E que mais? De quê? De escritores? Escritor, né? Escritor. Os que eu gosto. Os que tu gosta, claro. Aqui é tudo que tu... Machado de Assis. Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Pois é, o Guimarães eu tenho uma certa dificuldade. Eu gosto muito do Graciliano. Gosto muito eu gosto das palavras, né, que ele vai... Angústia, tu leu Angústia do Graciliano? É terrível, né? Vidas Secas. Vidas Secas e Angústia são completamente diferentes, né? Claro, o estilo é o mesmo Graciliano, mas Angústia é um negócio introspectivo, né? Profundamente introspectivo. E Vidas Secas também é um pouco, né? Na medida em que o personagem começa a falar sobre o negócio, a baleia, o cachorro... Né? A baleia, né? Adoro a baleia. Graciliano. Qual é o outro que tu falasse? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Eu tenho dificuldade um pouco do Guimarães Rosa. Né? Eu acho que todas as pessoas têm Mas não é dificuldade em ler, é dificuldade de acreditar naquele texto. Por quê? Não sei. Sei lá. Essas coisas é muito epidérmica, pessoal, né? Tu gosta, não gosta, tu sente ou não sente, né? Que outros nós temos? Eu te falei outro dia um copo de cólera, né? Um copo de cólera, a lavoura arcaica, né? Do Radouan Nassar. É fantástico esse cara, tia. Nós devíamos criar um clube. Outro dia nós temos, né, um grupo que a gente participa, junto com a Lúcia aqui e outras amigas, né? Sim, o Tete a Tete, né? Tete a Tete. Pois é, com a Ingrid Schneider, a Thaís Braga Neves, a Clau Rota. A Clau é presidente. A Clau é presidente do grupo, né? A Merlin. Havia uma. A Merlin. A Merlin, eu sou caranguejo. E tu é o quê? Sou a poeta. Tu é a poeta. E a Thaís é a Iracema. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Uma das sugestões que surgiu naquele grupo é a gente fazer um clube para conversar, ler sobre um livro e conversar, né? Clube de leitura. Falta isso aqui, né? Falta. O que tu trouxe anotado? Mas todo mundo tem que cumprir a regra, né? Qual é a regra que nós vamos... De ler, né? Daí, né? Ler um livro específico. Ler um livro, mas está com o livro lido, né? Pois é, né? As pessoas não têm muito tempo nesse grupo aí, né? A Clau trabalha como advogada e tal, acho que ela tem muita ocupação, né? Sim. E ela tem escrito algumas coisas políticas, né? Sim. Ela participa de um grupo... Eu não li ainda os livros. É um grupo que fez umas antologias políticas, né? Defendendo o Lula e tal, o governo da Dilma. Sobre a Dilma, sobre a Dilma, sobre o Lula, né? Que merece, né? Apesar de ter certas restrições aos governos da Dilma e do Lula, né? Sabe que eu sou comunista, né? Eu sei. Sabia? Eu sei. Somos raros ainda. Eu também sou. Eu me considero comunista também, né? Tu viu que agora, quando eu andei viajando pelo mundo, eu fiz questão de visitar os lugares do Marx, né? Fui tirar fotos, né? Coisa de turista, né? Agora eu cumpri a minha tarefa. Eu já tinha ido no monumento que tem o Marx em Berlim, outro em Moscou, e agora, finalmente, eu fui no cemitério de Highgate, né? Onde está o túmulo do Marx, né? E é muito engraçado, porque aqui é um cemitério muito grande e tem dois lados.
De um lado, aparentemente, é o lado dos ricos. E a outra dos pobres. Onde do lado dos ricos eles cobram 12 libras, que deve dar mais ou menos uns R$100, quase 70, 80, libras 5, dá uns R$70. Uma visita guiada, tem figuras importantes da literatura, da política inglesa, daquele lado. Do outro, dos pobres, 5 libras. Porque e aí é um cartaz na porta, na entrada do cemitério, indicando o túmulo do Marx. Quer dizer, todo mundo vai lá só para tirar fotografia no túmulo do Marx, que é imenso, claro, né? Muito grande. Né? Deve ter, imagina a visitação que não deve ter. Pois é, o Marx é serviço do capitalismo dos caras lá, explorando o cemitério, né? Quem diria, né? Já na rua, em Moscou, em Berlim, em praça pública, né? Que tem o monumento ao Marx, né? Deve ter em outros lugares também, né? Figura, Sim. né? Tu leu Marx já? Li. Não Capital, não. Capital é complicado, é difícil, Capital é denso, né? Tu leu o Manifesto, pelo menos, né? Sim. O Manifesto é importante, né? Sim, para tem que ter uma ideia, né? Pelo menos. Né? Sabe por que o Pintaúdi nos juntou aqui? Por quê? Porque o Pintaúdi, quando guri, quando criança, se criou nesse negócio do dualismo, assim, do mocinho e do bandido, do bom e do mal, né? Ele é ligado. Ele é maniqueísta? Ele é maniqueísta, profundamente maniqueísta, o bom e o mal, o gordo e o magro, né? O feio e o bonito, Então, o inteligente e o burro. O feio e o bonito é que ele nos juntou aqui. Tu é bonito, eu sou feio. Ele disse, vai dar certo isso. Não é, Aqui. Julio? Ou tu acha que eu sou mais bonito do que ela? Não, viu? É uma unanimidade, né? A bonita e o feio. E 2 intelectuais nesse ponto. Eu não sou intelectual, né? Não? Tu és. Eu não. Eu não sei o que eu sou. Tu é uma ativista da cultura. Eu gosto de cultura, eu gosto de escrever. Não sei se eu sou ativista, não sei. Gosto de escrever. Tu sabe que nós estamos na mira, né, desse novo governo aí. Do nós Bolsonaro, somos inimigos, né? Da era bozozoica? Bozozoica, essa Sim, é a nossa... a era bozozoica, né? Voltou, Sim, claro, voltou, não. Sim, voltou a se passar da era mesozoica lá. Sim, mas voltou, é pior, né? Agora é a bozozoica. Né? Tu acha que Tudo anda para trás. Tu acha que qualquer dia desse ele vai fazer uma fogueira aí de livro também, como o Hitler fez? Olha, não duvido, que nem o filme, aquele, o Fahrenheit, né? Fahrenheit, quanto? Agora 451, não sei, agora me deu um branco. É baseado num livro futurista daquele escritor americano, Dan qualquer coisa, né? E o filme... agora é do Godard, não? É do Truffaut? Do Truffaut, isso. Truffaut, né? Eu acho que nós já estamos, né? Isso quando ele se não queimar as pessoas. Pois é, né? O Hitler começou queimando os livros, em 1933, né? Famosa fogueira dos livros, né? Botou na fogueira o Marx, o Freud, o Erich Maria Remarque, o Thomas Mann, né? Que tu deve ter lido, não leu os Baden-Brooks, ou Montanha Mágica? Sim. Sim ou não? Sim. O que tu mais gostou de ter lido na vida? Que livro que te despertou? E agora... tem um livro de cabeceira para nós, aquele livro que... Bom, tu sempre pensa, eu não quero ser injusta, porque eu gosto de vários. Sim, mas vários foi especial para ti. Mas eu vou falar o primeiro que me veio à cabeça, que Dom Casmurro, Machado de Assis. Adoro a Capitu. Sabe o que mais eu gosto do Machado de Assis? É um conto, é o Alienista. Os contos fluminenses são maravilhosos. O Alienista. O Alienista. Dr. Bacamarte. Sensacional. Dr. Bacamarte, a gente internaria metade da cidade. Internaria todo mundo, eu acho. Todas as pessoas. Acho que não sobraria um, não. Dom Casmurro, Dom Casmurro, o meu livro... Assim, que eu me lembre agora, é o meu xodó, assim, o meu predileto. E depois, quando tu for lendo outras coisas, continua sendo o primeiro? Não, acho que sim. Eu tenho uma empatia com esse livro, assim, com a Capitu. Adoro a Capitu. Os olhos oblíquos da Capitu. Os olhos oblíquos. Eu acho uma personagem muito interessante, assim, enriquecedora. E ela traiu ou não traiu? Tem horas que eu acho que traiu e tem horas que eu acho que não traiu, não sei. Eu acho que tem várias, conforme a perspectiva
Porque eu já fiz várias releituras, né? Eu não cheguei a uma conclusão. Já chegaste? Não sei. Eu acho que eu acho que sim, eu acho que ela traiu. Todas as mulheres são traidoras. É? Todas? Todas. E os homens todos são traidores? Os homens, alguns. Alguns? Nem todos? Nem todos. Jesus Cristo não traiu. Jesus Cristo não traiu. Vamos ver. Mas esse é um personagem que nem tem registros que tenha sido verdadeiro, né? Se imagina que tem que deve ter existido lá na época da Palestina dezenas, centenas de Jesus Cristo se dizendo filhos de Deus, né? Sim. A história dele foi escrita quase 300 anos depois por aqueles apóstolos que seguiam uma tradição oral, né? Então, não tem registro nenhum. Os historiadores da época não falam um personagem com esse nome, né? Então, mas podemos, como símbolo vale, né? Era um belo comunista, né? Era meio comunistão, né? O nosso Bolsonaro não gostaria dele. Totalmente comunistão, né? Totalmente, né? Independentemente de se ter religião ou não. Impressionante esse Bolsonaro, como ele é horrendo, né? Você viu agora a crítica que ele fez àquela mulher que foi presidente do Chile, a Bachelet, né? A Michelle Bachelet. Michelle falou um negócio que a democracia estava em perigo aqui. Pô, ele já pegou. Diz que ela era filha de um comunista que foi preso em 70. Ele foi preso pela ditadura do Pinochet, né? Sim. Ele era um brigadeiro da Força Aérea. Os caras prenderam ele, um ano depois mataram ele na prisão, né? Torturaram e mataram. E o coisa bom. 50 anos, né? Se eu não estiver enganado. Anos, 54 anos. 54 anos, sim. Mas ele é fã daquele canalha, né, que era torturador, Moro, né, do coronel Ustra, né? Não pode, né? Não tem sentido, né, de suportar. E agora fez. Mas ele foi eleito pelo que ele falou, né? As pessoas votaram, ninguém votou enganado, né? Ou a pessoa é realmente fascista para votar nele, né? Ou tem interesses, ou é completamente alienado. Mas ninguém votou sem saber, eu acho. Não, e pior é assim, ele agora deu uma pesquisa do Datafolha, ele tem quase 30% ainda de pessoas que estão apoiando ele. Quer dizer, são candidatos a bandidos como ele, né? São bandidos em potencial. Fascistas, né? As pessoas nem sabem exatamente o que é fascista. Nem sabem o que é fascismo, né? Mas está bem, é isso aí. São bandidos em potencial, quer dizer. Olha, o sujeito não tem o mínimo de humanidade, né? Não tem o mínimo de sentimento, assim, de solidariedade. Humanidade. Não interessa, poderia ser de direita até, mas até a direita tem alguma humanidade, né? Ele não tem. Sei lá, se a direita tem humanidade. Acho que não, mas em todo caso não tem esse grau de... Comparando com a extrema-direita, sim, isso que eu quero dizer. Não. Mas eu não estou justificando a direita. O Zizek, que eu simpatizo muito com ele. O filósofo. O filósofo. Que, por sinal, eu não li ainda. O Zizek fala uma coisa o que trava a revolução, o que impede uma revolução, são a esquerda, né? Essa esquerda dita democrática, parlamentar. Isso é tão ruim quanto o centro, né? Mas aí é uma posição um pouco extremada, né? Mas, em todo caso... É que fica meio em cima do muro, né? Fica em cima do muro, né? Sim. Pois é. Então, mas melhor essa esquerda democrática, parlamentar, do que esse horror que nós estamos vivendo hoje, esse quase fascismo aí, né? Mas, eu não sei, eu acho que em determinado momento, esses caras que elegeram o Bolsonaro, que 30% ou 20% não elege um cara, quer dizer, ele foi eleito com apoio da mídia, foi eleito com apoio dos grandes empresários. Quando o pessoal cumpriu o papel para o qual esse governo foi eleito, que é tirar a segurança dos trabalhadores, eu acho que eles vão se livrar dele, né? É muita vergonha para o Brasil, né? Acho que mesmo, é a vergonha internacional, né? Ele expõe, né? Ele expõe pessoas, não é só esse grupo dele, quer dizer, são os brasileiros. Não, é todo mundo, mundo. De sul a norte, leste a oeste, homens, mulheres, não tem escapatória. Está todo mundo passando vergonha. Não. Todo mundo. Tu vê um cara de centro, que já foi meio que se dizia de esquerda, mas passou para o centro, quase de direita, Fernando Henrique Cardoso. Esse cara tinha uma certa postura, né? Quer dizer, imagina que o Fernando Henrique Cardoso, ao apoiar o Bolsonaro, deve se envergonhar disso, né? De ter
ou pelo menos não apoiado o Haddad, né? Sim, sem Pelo dúvida. menos não apoiado o Haddad, quer dizer, ele se manteve neutro naquele momento, quer dizer, isso não tem explicação para a biografia dele, né? Não, para de ninguém, né? Sim, mas esses caras que, de certa forma, foram favorecidos pela abertura democrática, Fernando Henrique se tornou presidente por causa do Plano Real, mas também por causa, né, do fim da ditadura, né, com uma democracia mais ou menos negociada com os militares, etc. Mas ele deve à democracia a eleição dele como presidente, né? Sem dúvida. Quer dizer, ele não tomou uma posição, nesse caso aí da eleição do Bolsonaro, acho que é uma posição dele a favor do Haddad, que até era amigo dele, né, que até procurou eles Fernando tinham Henrique. uma diplomacia, né, entre ambos. Pois é. Assim. O Haddad também, né, fez aquela campanha tão tênue, né, tão pífia, né, quer dizer, jamais se colocou numa posição assim agressiva em relação ao Bolsonaro, preferiu negociar, foi procurar aquele general que era o comandante do Exército, foi lá pedir pinico, né, como se diz para o general, foi em igreja evangélica, tudo. Aí é complicado, mas enfim. Obviamente é uma diferença do dia para a noite de um cara como Haddad, que era uma pessoa civilizada, com essa figura... Uma pessoa, entre aspas, normal, né? Normal, né? Não é uma normal. Uma normal, né? Eu nem sei se o Bolsonaro é psicopata, se é louco, sei lá, ele é uma excrescência. Né? Tu acha que é deliberada essa atitude que ele toma, assim, visando o que te apoio? falar essas idiotices todas? É. Certeza não tenho, mas pode ser uma cortina de fumaça, né, também, para as pessoas ficarem falando só a respeito não só isso, disso. as pessoas concordam com isso, né? Sim, esse sim. grupo de apoio dele, né? As pessoas, Sim, a maioria é porque é idiota mesmo. Pois é, de vez em quando eu tenho algumas pessoas que eu conheço. Eu conheço várias, conheço só algumas. Eu conheço algumas que até têm uma boa formação cultural, pessoas com formação universitária. Não, eu conheço, eu tenho... Mulheres. Eu tenho uma... Amiga. Eu não vou citar o nome. Não ela vamos tem nome. pós-doutorado, é uma cientista e ela acha o Bolsonaro um máximo. Pois é, isso que é complicado a gente entender, né, Lúcia? Mas eu sei o caso dela porque ela é uma pessoa extremamente elitista e ela é racista. Então, eu compreendo, né? Agora sim, a pessoa ser racista... Não dá para compreender, né? Porque tu pode... É difícil, é difícil. Tu pode... também é feio, né? A homofobia. Também é feio. Também é feio o preconceito do machismo. A homofobia, o machismo. Sim. Agora, o racismo é pior do que tudo, eu acho, né? É horroroso. Horroroso. Né? E até em nome dele, quer dizer, se fez... Quanta gente morreu, né? Quanta gente... Né? A escravidão, tudo, né? O racismo é horrendo. Mas vamos voltar a falar nas coisas da cultura, né? Nós falamos sobre livros, né? Uhum. Cinema. Eu sei que tu é fã de cinema. De que muito. Eu sei qual é teu filme, teu filme de cabeceira, Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Sunset Deuses. Boulevard. Sunset Boulevard. Norma Desmond. Quando uma vez eu fui aos Estados Unidos, já andei por lá, caminhando por lá. Eu fui lá em Los Angeles, em Hollywood, fui conhecer a Sunset Boulevard, né? Que é uma rua, né? Óbvio, sim, né? Sim. Onde o título em inglês, né, do filme do Billy Wilder. Billy Wilder, um dos maiores cineastas, né? Realizadores, roteirista, produtor, né? Olha estadunidense, aqui, né? Olha aqui, eu fiz até, para não passar em branco aqui, deixa eu ver se eu consigo entender minha letra aqui, uma relação de filmes do Billy Wilder. Esse cara é fantástico, né? Ele não era americano, ele era austríaco, né? Fantástico. Ele era austríaco. Ele nasceu em 1906, morreu em 2002, aí dá quase 90 anos, né? Quase 90 anos. Não sei se dá para somar, se dá quase 90 ou quase eu não 100. sou boa em matemática. Teria que fazer essa soma aqui, mas ele morreu muito velho, né? Morreu bem. E esse cara, além de diretor dos filmes, ele foi, como tu disseste, roteirista da maioria dos filmes que ele dirigiu. E foi produtor de alguns também. E foi roteirista
de filmes para outros diretores, né? Fez roteiro para outros diretores, mas basicamente os filmes dele eram de roteiro deles, né? Eu fiz uma relação de alguns. Ele fez aquela comédia maravilhosa, Quanto Mais Quente, Melhor, né? Uma das comédias mais... das melhores, né? E como é o nome daquele ator, né? Não vai lembrar, não? Não Qual? Vou lembrar. Qual? Trabalha com ela na... Com ela na... Qual filme? Esse Crepúsculo? Não, esse acabou de citar. O Quanto Mais Quente, Melhor. É o Jack Lemmon. Jack Lemmon. Jack Lemmon. Fantástico, Jack Lemmon, né? E eu adoro, eu não me lembro, eu me esqueci de procurar aquele personagem que faz o cara que é apaixonado por ele. Nesse Quanto Mais Quente, Melhor? Acho que é o Tony Curtis, né? Não, o Tony Curtis é com a Marilyn. Não, o cara da lancha, aquele humorista, como é o nome dele? Da lancha? Na lancha, no final. Não me lembro. Me esqueci o nome dele, não consigo me lembrar. Não consigo. Olha aqui o filme que o Bill Wilder fez, né? Em 44 fez Pacto de Sangue, depois fez em 45 Farrapo Humano com o Ray Milland, que é o sujeito do álcool, né? Em 50 ele fez Crepúsculo dos Deuses. Em 51, Montanha dos Sete Abutres. Esse é um filme fantástico, com Kirk Douglas, que é a história do jornalista que descobre um cara está preso numa mina e, em vez de salvar o cara imediatamente, ele convence a mulher do cara a deixar o cara mais um tempo lá na mina para ele continuar dando notícias, etc. Sim. E o cara acaba morrendo, né? E tem o que eu acho... Não, pode falar, depois eu falo. Fala. O que eu acho o melhor, para mim, é a Testemunha de Acusação. Testemunha de Acusação, fantástico. Né? Esse filme é fantástico. Tyrone Power e Charles Logan. Aquele ator é sensacional. E tem uma atriz que faz a empregada doméstica, se não me engano, como é que é o nome dela? Una O'Connor. Te lembra? Não. É um papel bem pequenininho, no tribunal que ela faz um testemunho, né? Não me lembro disso. É uma atriz fantástica. Fantástica. No cinema continental, o Continente, Eu Continente, só vi que era na televisão, infelizmente. Que era ali na Borges de Medeiros, ali. Qual é o nome? Continente. Era um cinema que tu entrava pela frente e a saída era pela rua de trás, como é que é o nome? Marechal Floriano. Um cinema imenso. Ali entra quase na Borges, quase esquina Riachuelo. Do lado, quem sobe a Borges à esquerda. Sim. Na quadra, ali entre a Riachuelo Poxa, que privilégio assistir esse filme no cinema, numa telona. Eu assisti na televisão só. Pois é, isso é Porto Alegre na década que eu comecei realmente entrei para sócio do Clube do Cinema do PF Gastal e começasse. Porto Alegre tinha ali o centro era a vida de Porto Alegre, as pessoas iam no centro, todos os bairros tinham cinemas, né? Sim, mas é no centro é que eram os principais cinemas lançadores. Aí tu tinha ali o Ópera, que ficava na Rua da Praia, próximo da esquina da Rua Uruguaia, né? O Ópera lançava os filmes europeus, principalmente. Eu vi ali toda a Nouvelle Vague francesa. Tive uma semana, cada dia era um filme novo da Nouvelle Vague, o Le Bout de Souffle, do Godard, né? Como é que é o Belmondo, né? O Acossado. O 400 Coups, do Truffaut. Hiroshima, Meu Amor, do Alain René. Hiroshima, Mon O Amour. Le Cousin, Os Primos, do... Não lembro. Memória, fogo, eu também, né? Vamos ter que anotar. Aí na esquina da praça da Alfândega tinha da Praça da Alfândega, né? Alfândega eram dois, né? Tinha o Cinema Central na esquina. Não. Que na frente do Largo dos Medeiros ali tinha o Cinema Central. Peraí, onde é que é o Largo dos Medeiros? No final, na Rua da Praia, antes da subida da ladeira ali da Marechal. Tá. Ali era um ponto de encontro, ali era o Largo dos Medeiros. Ali tinha o Cinema Central, que era o reduto da Pelmex, dos filmes mexicanos, Maria Antonieta Pontes, né? Aqueles dramalhões mexicanos, né? Com o Agostinho Lara, né? E Maria Félix. A Maria Félix. Recuerda-te.
Ele participava do filme, ele era muito feio, uma cara magra, assim, com a cicatriz, assim, e ela era belíssima, né? Lindíssima. Maria Félix. Mais adiante, do outro lado da rua, tinha o Imperial. Antes tinha o Rex, que depois desapareceu, ali de Galeria de Primo Beck, era o Rex. Depois, era um cinema que tu tinha que cuidar, tu ia sentar para não ter um cara grande na tua frente, que é uma cadeira exatamente atrás da outra, né? O Imperial, o Guarani. Depois, mais adiante, passando a Calda Júnior, fizeram que era o melhor cinema de Porto Alegre, o Cacique, né? O Cacique tinha o Scala. Depois, no início era o Cacique com uma confeitaria no Cacique, no primeiro andar. Depois ali fizeram o Scala, né? Sim. Aí veio aquela época de dividir salas, Dividia salas. E o Rex passou para 7 de setembro, embaixo da sucursal, embaixo da redação da Última Hora. 7 de setembro, na primeira quadra. E na frente desse novo Rex, que é um belo cinema, tinha um cinema de bolso, né? Um cinema de arte, o Palermo. Em certa época se chamou Rivoli, mas na época eu conhecia o Palermo, onde eu vi todos os filmes rigorosamente proibidos até 18 anos, que deixava a gente entrar, que a gente tinha uma carteirinha falsificada de estudante, desde os 15 anos que eu tinha 18 na carteirinha. E ali eu vi toda a série do Bergman, né? Os filmes do Bergman, os filmes franceses do André Cayat. André Cayat é um diretor de cinema francês que se falou muito pouco nele. Ele fez uma série de filmes, inclusive um deles ganhou o Festival de Cannes, o Somos Todos Assassinos e o Direito de Matar, que era filme contra a pena de morte, né? Que a França tinha pena de morte até a década de 60, né? André Cayat, o Bergman, enfim, quer dizer, esses filmes ditos... Filmes de arte mesmo. Cult. Era um cineminha pequeno. Depois desapareceu, de certa época, ele tinha Teatro Rebolado, né? Isso nunca acompanhou, né? Já viu falar? Sim, claro, já. Aquelas famosas vedetes, Virginia Lane, né? Virginia Lane, que tinha sido amante do Getúlio Vargas, né? Sim. E ali eles faziam, então, de repente, faziam o teatro de revista ali, né? Que lá no Rio de Janeiro era famoso. Primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu estou falando demais, eu vou deixar para lá. Eu gostaria de ver o Teatro Rebolado. Tinha duas, na Praça Tiradentes, no Rio, tinha 2 teatros famosos, que era o Teatro Rebolado, o Carlos Gomes e o outro teatro, que eu não me lembro o nome, onde se dividiu todas essas atrizes famosas, né? Tinha um cronista, o Sérgio Porto, chamado na última hora como Stanislau Ponte Preta, que fazia as certinhas do mês, né? Sim, cada mês tinha uma, né? Cada mês tinha uma. Pois, né? Sérgio Porto, né? Escreveu na época o FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país. Hoje estaria... Tá aí, né? Mas vamos voltar aqui outros filmes dele. Sabrina, ele fez. Sabrina com a Audrey Hepburn. E o Humphrey Bogart. O Humphrey Bogart e o William Holden. O Inferno 17 está lá. Inferno 17. William Holden, era sobre os prisioneiros, né, da Alemanha, né? Prisioneiros de guerra, né? O que mais que eu escrevi aqui? O Pecado Mora ao Lado. Pecado Mora ao Lado, com a Marilyn Monroe. E o Tony Yu, né? Águia Solitária, esse filme é muito lindo. Águia Solitária é a história do Charles Lindbergh, aquele piloto que fez o primeiro voo solitário, voo sem parar, né, dos Estados Unidos para a França, com James Stewart. O James Stewart, eu acho ele meio canastrão, não gosto muito. James Stewart fazia o papel de James Stewart em todos os filmes. Pois James Stewart, não gosto. John Wayne, sempre John Wayne, sempre James Stewart, sempre o Rock Hudson. Mas o Rock Hudson eu até acho ele... Ele é mais bonitão, né? É muito bonito, mas o Rock Hudson, mas o James Stewart já não dá para nada, nem para comédia, nem para filme. O James Stewart não dá para nada. Tu não viu aqueles filmes do Hitchcock? Como é que é? O Vértigo, o outro lá, ou A Janela Indiscreta. Esse é outro grande diretor. Os grandes diretores de cinema americano é o Hitchcock, porque esses caras têm um domínio... Eu não acho tanto o Hitchcock. Esses caras têm um domínio total da arte do cinema. Tem caras, por exemplo, esses franceses, aí pode pegar o Truffaut, outros, ou o próprio Godard. Esses caras se expressavam numa arte que eles não dominavam totalmente a técnica. O Hitchcock e o Bill Wilder são os caras que mais sabiam se expressar naquela arte que é chamada cinema. Sim, isso eu concordo. Hitchcock é cinema do início ao fim. Início ao fim é cinema, quer dizer. Eu só acho as histórias muito previsíveis. Mas não importava muito a história, importava do jeito que ele contava. A maneira de contar. Não. Tem uma cena que eu não me lembro de qual desse filme dele, que é antológico. Os caras vão matar o sujeito no teatro.
e ele está com um revólver lá para atirar não sei se num personagem, alguém. E qual é o momento que ele vai atirar? Então tem uma música que vai crescendo, e ele atira quando os caras batem o prato. Dá o clímax, né? Quando bate o prato. Fantástico aquilo. Pois é, qual é o filme? É um desses aí, é um desses dois aí, O Homem Errado. Qual dos filmes do Hitchcock? É um desses. Não, mas qual que tu gostas mais? Tem eu algum não sei, eu vi predileto? todos, eu acho. Sei lá, eu acho não assisti a Janela Indiscreta, talvez. Janela Indiscreta é muito bom. Sei lá. Eu gosto dos pássaros, apesar de eu não achar suspense. O Psicose, Pássaros, Psicose que eu gosto é só menos, a cena do chuveiro, eu né? gosto menos, porque é muito psicológico na história, né? Quer dizer, os outros são mais lineares. Ele conta realmente uma história, né? E tem um que eu acho... Eu não gosto muito dos Pássaros, o Festim Diabólico. Esse eu gosto, eu acho que tem bastante. É a fixação dele nas loiras, né? Não ia se dar bem contigo, as loiras frias. Contigo tu não te dá bem, né? Morena. Tu é uma morena quente? Ele é uma loira não fria? sei se eu sou quente, eu sou morena. Dizer, né? Sou morena fria. E teu filme, então, é Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses. Glória Swanson. A cena William final. Holden né? e Eric von Strassen. Sensacional, o mordomo. né? Mordomo, né? Mordomo, né? Que faz o papel de diretor, né, para enganá-la, né, para usar, e ela apaixonado por ela, né? Faz de tudo para agradá-la e ela. Eu acho aquele filme uma viagem, né? Acho uma viagem. Ela descendo a escadaria, esse momento. Eu acho sensacional, né? Sensacional. Se eu tivesse que escolher um filme, qual é que tu acha que eu escolheria? Hã? Se eu tivesse que dizer o meu filme memorável, qual seria? O teu? O meu. Não sei. Não sei. O teu memorável? Não sei. Meu memorável. São tantos cineastas maravilhosos, né? Antigos, modernos, contemporâneos. Eu vou te citar um filme que tu não viu. Qual? Aquele que deve morrer. E pelo nome eu não sei quem é. Celui que doit mourir. Não assisti. De Jules Dassin. Não assisti. Esse Jules Dassin é um diretor, ele é um judaico, americano. Tinha feito um filme nos Estados Unidos chamado Força Bruta, não me lembro como é que era o título em português, essa é a tradução e ele caiu nas malhas do macartismo, né? Macartismo. E ele saiu dos Estados Unidos e ele fez na França, depois fez na Grécia alguns filmes. Ele tinha feito outros filmes memoráveis na Inglaterra e ele fez Aquele que Deve Morrer. Na Grécia, em 1930, 1920, a Grécia é ocupada pela Turquia e o sultão lá permite que a aldeia grega faça uma reconstituição da vida de Cristo, daquela Semana Santa. E o pastor, Gago, que é o Pierre Vanek, incorpora a figura do Cristo, mas um Cristo revolucionário, um Cristo que traduz o discurso da Bíblia, do discurso do Cristo, do Testamento, tá? De uma forma revolucionária. É muito interessante. É a Melina Mercury, né? Você deve saber quem é, né? Ele fez... Esse filme é fantástico, Aquele que Deve Morrer, né? É o Pierre Vanek, o Jean Servet, a Melina Mercury, né? Depois ele fez na Grécia um filme que foi muito popular, Nunca aos Domingos, né? Que a Melina Mercury faz a prostituta do Pireu. Lá, Pireu é a zona portuária de Atenas, né? Que é uma prostituta boa. Quer dizer, ela não faz só por dinheiro, ela também se apaixona, né? Ela se apaixona pelos clientes. É muito lindo esse filme, né? A Melina Mercury é uma figura fantástica, né? Porque ela era extremamente bonita. Depois ela viveu com ele, casou com o Júlio Dassin. E ela foi... Quando a Grécia recuperou a democracia, né? Ela foi ministra da Cultura da Grécia, né? Sim. Pois é. Então, meu filme de cabeceira é esse. Aquele que Deve Morrer, né? Claro que tem outros, Hiroshima também, Hiroshima Meu Amor, né? Dona René. Esse filme americano do Bill Wilder, né? Foi uma paixão. O John Ford, né? Depois do Vendaval, né?
com o John Wayne e a Maureen O'Hara. Que mulher, né? Aquela ruiva era fantástica, lindíssima. Né? Não, ela era ruiva quente, né? Ruiva quente, esquentada. Uma pimenta. Pimentinha, né? Pimentinha era Elis Regina, né? Pimentinha Elis Regina. Tem uma cena que eles dois, o John Wayne, os caras brigam lá na Irlanda, bebem e brigam de uma cidade a outra. Vão pela rua, a cidade inteira vai brigando, assim. Fantástico. O John Ford tem vários. Sabia fazer cinema. Esse é outro, né? Tem outro filme que é com o John Wayne e a Natalie Wood, que é sobre preconceito contra os índios, né? Muito lindo. Que ela faz uma índia. Uma índia, né? A Natalie Wood era ótima, né? Ótimo. Enfim, o cinema americano, quantos... esqueci o grande nome do cinema americano, que eu não poderia esquecer. Stanley Kubrick, né? Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue, né? Maravilhoso. O que tu viu do Kubrick? Ele fez Lolita. Ele filmou Lolita. Depois o Pintaúdi que é apaixonado pelas Lolitas, né? Ama todas as Lolitas. Eu acho que todos, né? A maioria dos... Não, meu estilo faz mais assim, senhoras mais maduras, assim. Mais maduras, meia idade. Teu perfil, Lolita. Assim. Mas as Lolitas eu acho que fascinam todo mundo. Né? Não sei. Eu fascinava o Nabokov, né? Que para alguns é um dos maiores escritores do mundo, né? Eu tenho uma certa resistência ao Nabokov, né? Talvez porque eu tenha ficado anticomunista, não sei, mas ele sabia escrever, né? Sabia. E agora, há poucos dias, eu não conhecia os poemas dele, né? Eu li um poema dele que eu achei, por sinal, no Facebook. Poemas do Nabokov. Uma amiga minha fez a tradução, eu não me lembro agora o nome, até vou ver agora. Próxima vez eu vou trazer o poema, muito bom. Tu lê aí para nós. Muito bom. Dos russos, eu imagino que seja mais Dostoiévski, né? Dostoiévski. Tu é mais Dostoiévskiana. Os russos todos são maravilhosos, né? Uma escola... Tolstói, tu leu? Guerra e Paz? Guerra e Paz, mas não sou tanto, não, do Tolstói. Não. Guerra e Paz é lindo, né? É lindo, mas não acho tanto, assim, Sou mais... Tu é mais Dostoiévski. Né? E dos brasileiros... Mas já citamos aí, né? Soltou Machado de Assis, né? Sim, mas... Não, eu quis dizer cinema brasileiro. Tem algum? O Nelson Pereira. Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos. O Glauber Rocha, né? Glauber Rocha, que agora eu quero. Tu viu esse filme bacana? Ainda não assisti. Olha. Eu li que tu escreveste. Ele está muito inspirado no Glauber Rocha, né? Tem pessoas Deus e o Diabo na Terra do Sol. Outras não, né? Não sei. Mas é um filme a ser visto, viu? Eu filme quero que a gente assistir, deve ver, né? Porque eu te confesso que eu achei muito chato o filme. Eu gostei muito do Aquários. Do Aquários, né? Tem um outro muito. Rato, né? Dos ratos, né? Que ele fez o. O nome rato? Não, é o som dos ratos, uma coisa assim. Esse eu não assisti. É outro filme dele. Mas eu tenho que Aquários eu gostei muito, né? Aquários é muito bom. Aliás, falar em ratos, eu me lembrei de um escritor brasileiro, Dionélio Machado, né? Grande escritor. Quando eu trabalhei, te contei outro dia que eu trabalhava na Última Hora, eu fiz uma entrevista com ele. Ele morava ali na Salgado Filho, no Sulacap. No Sulacap, Foi deputado do Partido Comunista, psicanalista, né? Sim. Dionélio Machado. Tem o Érico também, que não dá para deixar de não citá-lo, né? As pessoas têm preconceito contra o Érico. Não mas sei o tempo... Porque o Tempo e o Vento é a história do Rio Grande do Sul. Mas não é só isso, é muito bem escrito. É muito bem escrito. Principalmente o primeiro... Né? Não o Continente, né? Continente. Eu gosto muito do Érico. Agora tem um filho dele que é fantástico, né? Como cronista, Fernando, né? Sensacional. Todos nós imitamos ele um pouco, né? Eu não imito, né? Nem ouço. Nem tenta. Nem eu, de vez em quando, faço algumas coisas na linha, né? Eu esqueci de dizer meu livro de cabeceira. Qual? Francês. Todos eu vou saber. Um romance. Roman Fleuve. Sabe o que é um roman fleuve? Romance Rio, né? Conta toda uma história de uma família, né? Eu não li este. O que tu não leu? Este? Mas isso não é o nome do livro, seu estilo de escrever, roman fleuve. Eu pensei que era um não, nome tipo do livro. De romance. Daí quem é o escritor? Roger Martin Edgar. Pois é.
é o teu xodó. O livro chama-se Le Thibaut. Thibaut era a família, né? Sim, tu tinha falado. Antoine Thibaut, que é o irmão mais velho, o Jacques Thibaut, que é um pacifista. A história se passa naquele início da Primeira Guerra Mundial, 1918, 1917, 18, né? E o Jacques é um pacifista, né? E ele bota naquele círculo, quanto que o Antoine é um cara que deu certo na vida, um médico famoso, o Jacques é um rebelde, o Jacques é a Jenny, que é a namorada dele. Então ele mostra todo aquele círculo, né, da França, véspera da guerra, a traição, né, dos partidos de esquerda, né, os partidos socialistas, né, que se encaminham para votar créditos de guerra, né, tanto na Alemanha quanto na França. E o final do livro, né, é fantástico, né? Tinha em 3 volumes traduzidos aí da editora Nobel, da coleção Nobel, o Nobel da Globo, né? Livro de capa dura, tal, umas 1.500 páginas. E o final do livro, o Jacques, no desespero, eles contratam um aviãozinho, um avião, e ele vai sobre as linhas de batalha jogar uns panfletos pedindo, quer dizer, para os alemães e os franceses, que são gente igual a eles, trabalhadores, não tem por que estar se guerreando, né? E o avião derrubado, cai, ele sobrevive e ele é carregado por um batalhão que está em retirada, carrega ele quase inconsciente, e o cara que carrega, é muito interessante, o cara que carrega ele nas costas começa a ficar para trás. E começa a dizer para os caras, pô, me ajude aqui, que eu faço com pacotes? Começa a chamar de pacote, né? Ele é um pacote. Não tá assim? Aí o cara diz, larga ele e vamos embora. Os caras largam, né? O pacote na estrada e embora. É fantástico, né? Eu tenho que ler, que ler. Esse cara ele foi Prêmio Nobel em 1937, e ele tem outro livro que eu recomendo muito, está avisando que é mais 5 minutos, que é Jean Barrois, o drama de Jean Barrois, que é uma obra, uma defesa fantástica do ateísmo, né? Não sei qual é, se tu é religiosa, tu é... Não, eu não sou religiosa. Tu acredita em alguma coisa? Eu acredito. Eu sou espiritualista. Eu acredito, né? Mas eu acredito, até porque eu já vi, né? Eu tenho histórias para contar. Mas eu não. Mas eu não sou materialista, assim, de não acreditar em nada. Mas eu não sou religiosa, não sigo nada. Acredito em alguma coisa que diz que tem um microfone aqui na frente? Não. Aqui do meu lado. Eu acredito em almas. Em almas descarnadas. Tu não acreditas em almas? Não. Tu não tem almas? Não, não existe. É uma frase do Jean Barrois, não existe. Eu acredito. Não existe espírito fora da matéria. Quer dizer, a condição para tu ter alma, espírito, ter a matéria. Sim, essa matéria que pensa. Matéria. Sim, mas quando a matéria morre tudo, né? Para mim não. Ele é um ateu, professor da escola de França, famoso intelectual, uma das bandeiras do ateísmo na França, e ele tem 40 e poucos anos, e tem uma filha, a filha dele é freira, o grande sonho da filha dele é convertê-lo, salvar a alma dele, né? Eu não tenho a pretensão de salvar ninguém. A filha do Jean Barrois. Aí o Jean Barrois vai, ele sofre um acidente de carro, ele está numa carruagem, a carruagem vira, e naquele momento do acidente ele invoca a Virgem Maria. Aí quando ele não morre, ele se sente oprimido por aquilo, quer dizer, eu no desespero, todo aquele meu passado voltou. E então ele escreve o testamento dele. Ele escreve o testamento, e quando ele morre segurando a cruz, morre reconciliado com a igreja, a grande vitória da igreja, né? Que o Jean Barrois voltou à igreja. Aí os caras abrem o testamento dele, a primeira frase é assim: o homem que sou hoje aos 40 anos deve prevalecer sobre o velho que eu serei um dia.
Ele começa a dizer que isso que ele falou, que não existe espírito fora da matéria e tal, e que é fruto da ignorância das pessoas, ignorância no sentido de não saber das coisas. Sim, mas a maioria é ignorante. Não é uma ofensa, a pessoa ignora. Como ela ignora, como os antigos ignoravam, o que é um raio? Eu acho que as pessoas muitas vezes não conseguem raciocinar. Por isso, a parte interessante da pessoa ser ateísta é porque a pessoa raciocina melhor. Tem um livro que eu te enxerga com mais lucidez, né? Não se ilude. É que eu acho que o grande problema é que as pessoas misturam ilusão com fé, com raciocínio. Aí fazem uma salada de fruta e não dá boa coisa. Pois é. Eu te recomendaria ler Richard Dawkins, que é um biólogo inglês, que talvez seja... Tem outros caras, tem o Christopher Hale, né, o americano, mas o Richard Dawkins tem Deus é um Delírio, e tem basicamente tem um livro que eu considero a magia, né, a magia da realidade. É um livro lindo, 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 capa dura, com gravuras e tudo, onde ele defende, ele mostra, ele explica de uma maneira bem fácil assim, a teoria do Darwin, da evolução da espécie, né, do peixe lá, que nós viemos e por quê, e como é que funciona isso. É muito interessante. E eu acho importante isso, as pessoas usam a religião para isso que o governo está usando agora, né? Quer dizer, usam a religião para justificar a canalice. Quando a pessoa acredita em alguma coisa, acho que é uma ignorância. Acredita em Deus, é uma ignorância dela. Ela atribui a Deus uma coisa que está fora disso. Quer dizer, o mundo acontece sem Deus, não precisa de Deus para explicar as coisas. Mas tudo bem, aí é ignorância no sentido que ela não se dedicou a estudar aquilo, tudo bem. Agora, quando tu usa isso, tipo assim, vender cadeira no céu, vender salvação da alma, como faz as igrejas, aí já é uma forma deslavada, né? Picaretagem. Né? Pois é. Aí tem que ser muito trouxa mesmo, né? A minha querida amiga Ana Lúcia. Kiana. Vamos começar de novo. Minha querida amiga Lúcia Dexheimer de Areia, Leão. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Aqui eu bati mais papo do que tu, né? A próxima é tu que fala, e eu ouço. Desculpe, né? Eu fico tentada a falar, contar essas histórias, né? Eu falo menos. Mas as mulheres normalmente falam mais que os homens, né? Algumas, né? Não todas. Não, eu depende. Às vezes eu falo mais, às vezes eu falo menos. Ouço muito. Já disseram que o programa aqui diz que a característica é bela e a fera. Eu faço papel de fera. Então tá, podemos encerrar, Júlio? Então tá. Como é que é? Voltamos na próxima semana? Na próxima semana, no mesmo bate-horário. Qual é o horário? 10 da manhã e depois repetido às 10 da noite. Tem reprise? Tem reprise. Para tu poder ouvir em casa e ver. Vem? Tem reprise na terça-feira às 21. Terça-feira às 9 da noite. horas. Eu acho que tem mais um dia de manhã que tem reprise também, né? Mas tudo bem, qualquer hora nós nos encontramos de novo. Eu e minha querida amiga Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Fico feliz em estar ao teu lado aqui, E Lúcia. eu ao teu, Marino Boeira. Tu dizia que com pintaúde aqui, melhorou muito a companhia. Não, Júlio. Em vez de ficar com pintaúde aqui, feio, barbudo, né? Estou aqui com a Lúcia, que além de tudo é culta, inteligente e poeta. Adeus. Adiós. 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 Sobreviveu. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.